nossa saudação é com imensa alegria que estamos chegando onde quer que você esteja, com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil e amiga a todos vocês. Nós estamos hoje num programa que eu mesmo estava aguardando há muito tempo. Desde há muito nós gostaríamos de conhecer e trazer para vocês um companheiro espírita, médium, e que está sendo, vamos dizer assim, canal de toda uma produção mediúnica da espiritualidade, de um conteúdo de alta significância, de alta importância, para aquilo que talvez seja o movimento mais importante para todos nós que estamos encarnados, que é o processo da sua transformação, a sua renovação íntima. E é evidente que isso não se faz a não ser na vida de relação uns com os outros, mas o nosso caminho, o nosso caminhar é a cada um segundo suas obras, já disse o Evangelho. Então esse companheiro tem sido um veículo da espiritualidade e trazendo um conteúdo, como disse, bastante dinâmico e bastante focado nesse processo dessa nossa autoeducação, vamos dizer assim. Então, para nossa alegria, aqui no Nova Consciência, Vanderlei Soares de Oliveira. Vanderlei, olha, uma alegria você estar aqui. A alegria é toda nossa. Você é mineiro? Mineiro. Mineiro de onde? Nascido em Belo Horizonte, capital, BH. Estou por lá até hoje. Está por lá até hoje. Vanderlei, quando é que o Espiritismo surge? Você é casado, não é isso? Você tem filhos? Sim. Tá. Quando é que o Espiritismo surge na sua vida? Sim, o Espiritismo surgiu na minha vida na juventude, aos 17 anos, quando a gente passava por situações íntimas e psicológicas difíceis e que não havia aquele caminho, aquela alternativa na medicina, nós procuramos. Então, por recomendação de amigos, nós procuramos uma casa espírita. Até então, quando se falava em espírita, como é que era essa coisa para você? Conhecia? Não conhecia? Eu tenho pais católicos, coisa de maluco. Pais católicos e inicialmente muita oposição a essa busca, né? Eu muito jovem, dependendo deles para tudo, foi um processo muito difícil. Realmente a gente hoje tem noção mais clara que houve muito espiritual, muita força do lado de lá, porque senão pela gente mesmo, né? Uma caminhada de muita dor em plena juventude. Mas então a dor ainda é um grande chamamento, né? Eu costumo dizer que hoje, aos meus 47 anos de idade, é que eu estou vivendo a minha juventude, porque no período da juventude eu estava sofrendo muito, ajustando muito com as questões psíquicas, que era, na verdade, a mediunidade, certo, muito fluente, muito ostensiva, e eu sem conhecimento do que se tratava. E nesses quase 30 anos de jornada aí, nós então fomos melhorando o nosso estado espiritual, estado íntimo. Então teve um dia que você falou, não, hoje eu vou ao centro espírita. Foi, exatamente desse jeito. Dá para você lembrar para nós como foi esse primeiro momento? Sim, foi. Na verdade, aos 17 anos, e pela primeira vez, não numa casa espírita orientada por Kardec, eu fui na Umbanda. Começamos ali. Os nossos irmãos. Como muitos fizeram essa trajetória, certo, e com muita honra, digo, claro, isso, muita honra, né? E passei ali 2 anos. Ali eu despertei para a mediunidade, uma coisa que inata, uma expressão inata mesmo da alma, não tive nenhuma orientação como tenho na doutrina, como nós temos na doutrina. E ela, no entanto, apesar disso, foi útil a muitas pessoas, foi muita atividade nesses 2 anos, eu levei com muita seriedade. Depois vim a conhecer a doutrina e estamos nessa trajetória. E foi assim uma transição tranquila também para o pessoal da casa? A transição ainda muito sofrida para mim, mas muito tranquila com as pessoas que sempre receberam a gente muito bem. Você fez uma pergunta sobre como é que foi a primeira vez no centro espírita. Gosto sempre de lembrar que, para quem foi um bandista, a gente que não conhecia ainda outra doutrina, a primeira coisa que eu procurei no centro espírita foi o altar, e eu não achar isso, para mim, foi muito decepcionante.
Foi uma coisa muito frustrante, mas certo. Esse fato pitoresco aí que eu gosto de lembrar. Bom, e o que é o Espiritismo para você hoje? A medida que você conheceu o Espiritismo, o que ele representa para você hoje, o Espiritismo? O Espiritismo, para mim, nessa reencarnação, é o cerne de tudo que eu faço na família, no meu trabalho, na minha vida. Sem orientação espírita, de fato, eu acho que eu estaria uma pessoa como bilhões de pessoas estão hoje na humanidade, frustradas, sem rota. Possivelmente até depressivo, né? Depressivo, e não sei nem se estaria mais encarnado, essa que é a verdade. Então a doutrina espírita é a alma da minha vida. Bom, você ao entrar na espírita já tinha um exercício mediúnico de 2 anos. A la Umbanda, vamos dizer assim. Muito intenso e muito seriamente levado. E a gente sabe que o pessoal leva muito a sério. Vivemos fenômenos extraordinários na Umbanda. Foi tranquilo então se adaptar a sistema, quer dizer, você já não teve o altar, e como é que foi a questão do exercício também? O exercício foi um pouco difícil porque eu ressenti das práticas, ressenti de alguns rituais, mas isso com 1, 2 anos nós vencemos e não foi tão doloroso quanto as coisas da vida que me fizeram sofrer. Bom, à medida que você então começa a sua atividade no Centro Espírita, você já teve um contato inicial com a Irmãncia ou não? Não. Lá na Umbanda, como é que era o seu trabalho mediúnico lá? E como é que começou a ser no centro? Na Umbanda eu vivi todo tipo de fenômeno mediúnico que você possa imaginar. Materialização, desdobramento, vidência, clarividência no tempo. Tivemos experiências dessa ordem. De você voltar no tempo, vendo ele acontecer como aconteceu. Não é uma regressão. Entendi. Você vai em imagens que ainda estão gravadas nos registros do tempo. Então foram poucas, mas foram muitos fenômenos. Mas o que prevaleceu foi a chamada incorporação, que nós os espíritas chamamos mais como psicofonia. Né? E lá as entidades eram o pessoal próprio da Umbanda? Nós tínhamos mais os pretos velhos. Você tinha um mentor lá, um preto velho? Tem. O preto velho que, na verdade, até hoje, é uma história já de 30 anos, continua nos amparando. Que, na verdade, os pretos velhos, grande maioria, se portam como pretos velhos, mas são grandes almas. Né? Aliás, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, teve muitas dessas entidades amparando o seu início. Né? Esse nome desse preto velho é Pai João, chamado Pai João de Angola, que é um preto velho que vem fazendo os nossos trabalhos atuais de tratamento espiritual, de cura, e tem sido um trabalho fantástico que nós temos realizado. Eles têm um domínio da energia que é uma coisa muito incrível, um conhecimento fantástico, e como nós temos feito seminário em várias partes do país, nas localidades que nós vamos, ele marca as reuniões específicas, fazemos os tratamentos, muitas pessoas, ontem mesmo na nossa reunião à noite tivemos pessoas de Marigá, Londrina, né, de Patos de Minas, então sempre está tendo esse fluxo, esse contato, e o Pai João está lá, trabalhando firme. Como é que foi esse contato com a Hermance Dufour, né? Sim. Hermance Dufour. De la Jonchère. Dufour. É isso? Na verdade, a pronúncia francesa é Hermance Dufour. Né? Mas nós, os damos uma retorcida no português aí, né? E chamamos de Hermance Dufour. Na verdade, depois de mais de 22 anos de exercício mediúnico dentro da casa espírita, foi que pela primeira vez a irmã se manifestou. Eu tinha sempre a vidência de uma francesa que nunca passava de um pequeno esboço de vidência. E eu me implicava muito com aquilo porque ela não se revelava. Por várias vezes eu procurei pessoas para saber, mais experientes. Muitos deles falavam que era assim mesmo, que se um dia ela tivesse que se tornar mais nítida, mais clara, que isso ocorreria, como ocorreu de 7 anos para cá com a psicografia. Então, na verdade, eu só vinha conhecer o meu laço espiritual com a Hermance Dufour de 7 anos para cá.
Depois de mais de 22 anos, isso intenso, de contato com várias entidades, onde a psicografia não fez parte desse período, entendeu? Olha que interessante. E somente agora de 7 anos para cá que eu vinha saber quem era a Irmance, quais os nossos laços, onde ela entra na minha encarnação e qual a nossa missão, e está aí começando. É possível falar desse laço de vocês Sim, dois? nós já tivemos várias existências, inclusive ao tempo do próprio Kardec, juntos, né, trabalhando, me despertando, naturalmente eu sempre dando trabalho para ela e ela crescendo, né? Mas estamos aí hoje tentando pôr a nossa consciência em dia, com a ajuda dela, com a ajuda desse grupo espiritual. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, lembrando a todos vocês, né, o Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que a TV Mundo Maior é o projeto mais recente, né? É o bebê da Fundação Espírita André Luiz, e evidente que vocês sabem que nós precisamos estar inseridos em todo um ordenamento jurídico do país, e portanto Fundação Espírita André Luiz é instituída pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Porém, a sua missão, né, que é de colocar a luz do candeeiro bem alto, e hoje em dia é colocar a mensagem espírita na mídia, isso na verdade é um trabalho de todos nós, daqueles espíritas conscientes que entendem o slogan de ouro do Espiritismo, né, fora da caridade não há salvação, como algo, um comando dinâmico para a nossa ação em torno do amor. Porém, lembrando, né, que há muitas fases na caridade. A caridade material, ela muitas vezes é emergencial, atender. Mas num segundo momento, depois de ter dado peixe, as pessoas precisam aprender a pescar. E aí entra a mensagem, o estudo e a própria renovação. Aí acabaram-se os problemas. Quer dizer, ou pelo menos teremos novos bem diferentes, né? Então faça parte, 0800 12 18 38. Eu volto já já. Volume 2, um CD para ouvir e meditar. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Alguns girassóis já iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre.
Para você que ligou a TV agora, a TV Mundo Maior, eu estou aqui para minha grande alegria recebendo Vanderlei Soares de Oliveira e esperando também para a sua alegria, né? Principalmente aqueles que já estão sintonizados no programa. O Vanderlei tem sido assim instrumento da espiritualidade de uma equipe liderada por Hermance de Foucault, que está aí trazendo um trabalho muito interessante para alavancar, né, a nossa, dar uma agitada aí na nossa renovação íntima, nos tirar um pouco do comodismo disso, até porque os tempos são chegados, hein, gente? As coisas estão acontecendo. Ou a gente vai ou não vai. Você é que decide, nós é que decidimos. E esses amigos estão aí nos ajudando nesse processo. E o Vanderlei nos contava então desses contatos iniciais com o espírito que está liderando esse projeto, que é Hermance de Foucault. Então você, de 7 anos para cá, como é que foi essa... Você já disse, foi vendo-a e depois então... Uma evidência mais clara. Quando houve assim a proposta mesmo, Vanderlei? A proposta ela surgiu de uma maneira muito natural, um desejo muito intenso de escrever. Começaram a se aproximar diversos espíritos ligados ao movimento espírita, que eu ainda não conhecia, e foram grandes líderes do nosso movimento, que ergueram várias instituições que estão aí até hoje, realizando seu trabalho, e se mostraram interessados em fazer uma reflexão para a nossa comunidade sobre os pontos em que eles haviam falhado. Aí nasceu então o primeiro livro, Seara Bendita. Que é um livro magnífico, gente, um livro para nossa reflexão. Ele, se eu não me engano, no momento em que aqui, no plano dos encarnados, ocorria o primeiro congresso brasileiro de Espiritismo, até comemorando o Pacto Áureo. 50 anos. 50 anos do Pacto Áureo. E no plano espiritual eles estavam fazendo uma espécie de revisão do Pacto Áureo. Exatamente. Foi em 1999 que ocorreu a comemoração pela Federação Espírita Brasileira, fez o primeiro congresso, né? E comemorando o 50º do Pacto Áureo, que é esse acordo de união, de unificação dos espíritas, que foi lançado a 5 de outubro de 1949. E, na verdade, o Seara Bendita, a essa altura, já estava pronto, praticamente, faltando só a mensagem Atitude de Amor, que narra exatamente que, no fechar desse congresso aqui no plano físico, Dr. Bezerra de Menezes fez aquele discurso chamado Atitude de Amor na noite de domingo para segunda-feira, depois do encerramento do congresso, onde ele reuniu 5.000 entidades no mundo espiritual, ligadas ao movimento espírita, demarcando uma etapa nova para a doutrina espírita na humanidade. E aí quem tem estudado essa mensagem, discutido, percebe que de fato é uma mensagem que deixa um tempo novo para nós, como você acabou de falar, um desafio da maioridade. Eu fico até um pouco chateado, Vanderlei, de dizer isso aqui, porque eu já comentei com alguns colegas, me parece até, não do povo, hein? Não das pessoas, porque eu tenho, para as pessoas que vou, assim, de alguma maneira, indicando a obra, todos me dão um retorno, assim, entusiasmado quanto ao conteúdo. Mas eu noto, me parece quase que uma espécie de conspiração do silêncio dos líderes, né? E principalmente do líder da velha guarda, vamos dizer assim. É verdade. Você sente isso também ou é só uma impressão minha? Não só sinto, como ela não é só silenciosa. Ah, não é silenciosa. Ela hoje é bastante ostensiva, assumida, né? Através mesmo de alguns libelos que existem por aí. Mas eu, particularmente na condição de médium, vejo tudo isso, os próprios espíritos me socorreram com relação a isso, vejo de uma maneira muito natural e necessária. Quando começaram a surgir as resistências, nós perguntamos a eles como é que faz. É assim mesmo que tem que ser? O próprio lançamento da obra Seara Bendita foi um parto, foi uma angústia muito grande para nós, porque a gente tinha alguma experiência de movimento e prevíamos uma possibilidade realmente de não acreditarem que fossem os espíritos que assinaram a mensagem, o que seria muito natural,
considerando toda a história do nosso movimento e o conteúdo que eles abordam, que é uma reflexão direta sobre pontos que nós precisamos mexer. Mas essas reações são naturais, necessárias, e esses espíritos escreveram, não é para a velha guarda, eles escreveram para os que estão nascendo, e os que estão nascendo é que vão fazer a mudança. Tá certo. A velha guarda, se puder, como muitos que eu tenho conhecido, tirar proveito disso, será ótimo. Fazer a reciclagem Assim, já antes de que ir voltar eu tenho melhor. tido testemunhos emocionantes de homens de 70, 80, mulheres de 70, 80 anos que chegam para mim agradecendo de poderem morrer e ter lido Seara Bendita, porque agora eles tinham a certeza que ideias que eles lutaram 40, 50 anos por ela, mas não foram ouvidos, foram excluídos, banidos, está ali os próprios espíritos agora sobre elas. Então tem sido uma coisa emocionante ver isso, né? Mas você sentiu essa onda, né? Cada dia mais ela é mais intensa e patente. Puxa vida, Vanderlei, que pena, eu pensei que... Caramba! Mas ela, diante dos benefícios que as obras têm trazido, é insignificante, porque os benefícios são infinitamente maiores e superiores. Por isso mesmo é que eu me encontro muito bem, muito tranquilo, porque eu tenho sido, vamos dizer assim, aquele personagem que tem a oportunidade de acompanhar todos os acidentes e todos os benefícios da jornada. Então, a gente fala de uma maneira muito tranquila com relação a isso. Eu tenho uma postura, Jeter, muito honesta com relação à minha mediunidade. E, aproveitando o programa, como já fiz outros em outros locais, eu ser interessado em tirar das obras, mudar nas obras aquilo que não vem a ajudar a mensagem do Cristo. Se alguém achar algo que de fato necessite, nos mostre os porquês, com carinho, com fraternidade, como deve existir entre nós, seria o primeiro interessado a fazer isso. Falo isso de público, falo isso abertamente, porque eu não me considero um médium perfeito, não me considero um trabalhador sem restrições. Mas até então, eu só tenho motivos e me cercam pessoas muito lúcidas para essa tarefa, para acreditar que tudo que está aí é verdade, nós precisamos disso. E quando me perguntam sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: essa reação é a prova do quanto nós precisamos desse livro, porque ela tem sido muito antifraternal e até anti-humana, né? A pessoa devia fazer uma revisão da sua atitude, porque isso aí é tudo que não está, o espiritismo não está penetrando na pessoa. Exatamente. Né? Eu acho que essa reação, que é um direito das pessoas, quando você coloca uma obra pública, é para ser avaliada mesmo. Quem não quiser aceitar tem o direito de exprimir. Eu só lamento que esse direito muitas vezes seja carregado dessa antifraternidade. Desse emocionalismo. Porque é tão natural que a pessoa possa não estar assim, em condição de assimilar a coisa. É verdade. Ter as suas posições, ainda que contrárias até para ela, com um certo fundamento. O que não se entende é qualquer ataque à pessoa, que seria um absurdo mesmo. Né? Exatamente. Vamos lembrar aqui para o nosso telespectador, né, a passagem fundamental da Hermance no surgimento da codificação, né? Porque ela não teve uma movimentação que eu conheço, tá, Vanderlei? Se você souber alguma coisa a mais, nos fale, porque ela surge com a sua própria mediunidade muito jovem. Ela fazia parte do círculo social mais nobre daquela época, né? Da classe muito alta, vamos dizer assim, dentro de uma visão socioeconômica de hoje, e ela surge a mediunidade. O pai dela a leva a médicos tal, e o médico até diz que, olha, está acontecendo algo aí no mundo, tem um pessoal aí dizendo que isso aí é uma histeria, que o pessoal fala com os mortos tal. E o pai teve uma atitude muito legal, né, de uma certa preservação. E ela então tem um contato com o espiritismo, não é isso? Fala Exatamente, é a informação que nós temos. Na verdade, nós estamos pesquisando essa história da Hermance, porque ela é de uma família nova, está na 4ª geração na França, em Paris. Continua a família? Continua, em 4ª geração.
Então nós estamos fazendo uma pesquisa para cercar esses dados. Essas informações que você trouxe, mais algumas, quem levantou foi o Dr. Canuto Abreu, que era um grande pesquisador, um grande historiador e, naturalmente, pela sua idoneidade, são verídicas. A irmã, ela revelou muito pouco para a gente sobre a sua história. Faz parte, né, desses espíritos mais elevados, uma certa descrição pessoal. Alguma coisa que ela nos confidenciou com relação à sua vida foi mais da convivência dela com Kardec, né? E não sobre a sua vida pessoal mesmo, sua história. Mas o certo é que depois da passagem dela na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ela curou a sua doença e passou a ser uma médium extraordinária em Paris. Sim, eu diria que ela foi também uma ponte para Kardec com Napoleão. Sim, né? com vários políticos. Vários né? políticos, porque ela fazia parte dessa nobreza. Teve momentos fundamentais no próprio processo da codificação. Foi com ela a consulta ao plano espiritual para o surgimento da Revista Espírita. Mesmo. E da segunda edição de O Livro dos Espíritos, essa que nós conhecemos hoje. Basicamente, a mediunidade dela, mecânica, foi quem trouxe a grande maioria das respostas. O codificador, ela conta isso, tinha uma preferência incondicional pelas respostas que eram dadas pela mediunidade dela. Ele fazia as checagens com outras médiums, mas já guardava dela por último, porque ele sabia que é com ela que ele ia ficar. Aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está chegando ao final desse bloco. Eu volto já já com o Vanderlei. Eu quero que você venha conhecer o Balho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Eu estou de volta aqui com Vanderlei Soares, médium lá diretamente de Minas Gerais. Com certeza você
está gostando muito desse programa. Estou adorando aqui esse bate-papo com o Vanderlei, muito descontraído, muito à vontade. E a gente está falando nesse momento sobre, vamos dizer assim, o espírito que praticamente é a mentora dos trabalhos que ele desenvolve no momento. Vanderlei, voltando um pouquinho aí à questão da irmã, se você disse que ela tinha mediunidade mecânica, né? Exato. Eu entendo também, pela informação que você deu, que ela evidentemente nos parece, a gente não tem muito dado, mas ela muito provavelmente já tinha um histórico de vida, inclusive, que talvez ela reunisse as condições para ter essa qualidade de resposta, não é isso? Com certeza. Não é só a questão mecânica, me parece. Uma mediunidade dessa natureza, via de regra, ela já é envolvida em várias existências. A história de Hermância, ela remonta aos druidas. Ela e Allan Kardec tiveram uma encarnação junto no druidismo. Isso então quer dizer que a questão espiritual, a questão mediúnica, todas essas vertentes que dizem respeito à mente, já fazem parte da vida de ambos há muito tempo. Né? Embora toda essa qualidade, né, da sua colaboração, da sua participação no surgimento da codificação, ela de repente some para o cenário aqui. Você tem alguma informação disso? O que aconteceu? Ninguém sabe. Já submeti essa pergunta a ela, como muitas. E ela falou assim, curiosidade nananina não. Exatamente. Ela, a gente, pelo fato de ter tido as experiências conjunto, tem no campo do sentimento, como fossem lembranças afetivas, vamos chamar assim, a sensação de que a doença dela levou ela muito cedo, muito cedo, né? Ela retornou, mas esse muito cedo, talvez uns 20, 30 anos depois ainda desse episódio da codificação, quando ela se aproximou do codificador. Evidentemente, foi procurar a sua própria cura, etc. Nós hoje estamos com amigos nos ajudando a tentar localizar alguma informação mais concreta, pelo menos em relação a isso. Até porque, como você disse, a família está aí na França. É uma família nobre, nós achamos que vamos conseguir alguns documentos. Nós já temos, estamos fazendo essa pesquisa para depois ir no local, fazer isso mais de perto. Mas nós já sabemos hoje que na prefeitura de Fontainebleau, que é a cidade dela, há na prefeitura um livro iniciado, a psicografia dele, com a letra de Hermância e parado, de nono, me parece. Olha que interessante. A família nobre deixou alguns objetos, algumas coisas, então nós estamos no rastro dessa pesquisa aí. Voltando ao Seara Bendita, qual foi a participação dela no Seara Bendita? Me parece que ela tem 2 mensagens. Certo. Foi exatamente no período em que ela se apresentou. São 35 autores espirituais no Seara Bendita. Isso. E as 2 mensagens de irmãs que estão lá são 2 das poucas experiências que eu tenho mecânicas. Olha, com ela foi fácil o fenômeno. Já não ocorreu o mesmo com o Dr. Bezerra de Menezes, já não ocorreu o mesmo com Francisco Thyssen, com várias personalidades que lá se manifestam. Olha, gente, você que está nos vendo e ouvindo, se você não leu ainda o Seara Bendita, é realmente uma obra para nossa grande reflexão. E depois vem toda uma sequência de títulos e de obras que não é só para nossa reflexão, é para o nosso exercício mesmo, é isso? Aí entra efetivamente a irmã, né? Exato. Como é que foi assim? Ela chegou para você, falou, temos um projeto, como é que foi isso? Exatamente. Por conta dessa facilidade, dessa identidade, esse grupo espiritual contou com essa participação dela para poder desdobrar aquilo que está em Seara Bendita. É o trabalho que vem sendo feito hoje. Veio primeiro Laços de Afeto, Caminhos do Amor na Convivência, onde é abordado o relacionamento humano, os conflitos da convivência. Logo a seguir, Mereça Ser Feliz, um estudo sobre o orgulho e como superar as ilusões do orgulho. E esse orgulho é danado, né? Como nos pega, né? Eu sempre menciono sobre esse livro o seguinte: eu sei falar em orgulho desde que entrei para a doutrina.
Mas pela primeira vez eu vim entender esse tema com a Hermance nessa obra. E olha, lendo, Vanderlei, dando o meu testemunho aqui, como orgulho em nós, assim, né? Como nós manifestamos nosso orgulho de uma maneira sutil. A gente pensa que está sendo humilde, mas é uma falsa humildade, é como se a gente enganasse a si próprio. Né? Dr. Bezerra coloca na mensagem Atitude de Amor que o orgulho é o nosso maior inimigo, né? E de fato é um sentimento muito sutil, difícil de ser perceptível. Depois vem com um título muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque na verdade tem sido assim, na busca do como no meio espírita, já há algum tempo eu tenho comentado com os companheiros, viu, Vanderlei, que a gente tem obras magníficas no sentido dessa estimulação para a renovação íntima. Porém, o como muitas vezes, talvez a espiritualidade estivesse deixando que cada um de nós buscasse esse como. Mas eu acho que a gente tende a um certo comodismo. Por isso que eu vi como oportuna o surgimento da obra da Hermance, porque ela nos ajuda nesse como. Exato, né? Exatamente. E o título desta obra, para mim, explica o que era antes, né? Que antes era com martírio, agora reforma íntima sem martírio. Essa obra a gente tem entre aquilo que eu te disse, muitos benefícios, alegrias que os livros têm trazido. Uma delas é que agora, no início de janeiro, nós recebemos da distribuidora Candeia, de Catanduva, que é a nossa parceira, uma correspondência, foi o campeão de 2006, em milhares de títulos que eles distribuem, maravilhosos, né? Títulos ótimos, foi o campeão de vendas, primeiro lugar. Então essas coisas nos deixam muito felizes, sem qualquer orgulho, porque a obra não é minha, é da espiritualidade, mas feliz de ver que pessoas lúcidas estão lendo, estão bebendo nessa espiritualidade e superando seus próprios preconceitos, né? Eu entendo, né, Vanderlei, que uma das coisas que podem me dar alegria, geralmente me dão, são o poder ser útil. Né? Exatamente. Eu acho que esse é o sentimento do médium. Né? Essa é a minha grande alegria, o que me conforta diante das adversidades, porque nós temos visto pessoas que têm dito que alguns desses livros têm salvado suas vidas. Eu fico muito emocionado e feliz com isso. O mérito não é meu, mas eu fico feliz de poder estar participando dessa obra como um colaborador. Né? O Reforma, porque vamos até explorar um pouquinho mais, embora pelo menos eu dei a minha impressão, né? Porque a gente ouviu muito, você tem que fazer a reforma íntima, mas uma coisa assim, sabe, como que dando uma ordem, e aí não começa nada, não funciona. Não funciona. Quando a irmã se escrevia Reforma Íntima Sem Martírio, alguns capítulos eu tinha que pedir ela para parar. Eu pedia a caridade dela, que ela continuasse no outro encontro, porque era um nó na cabeça. Mexia demais com a intimidade. Porque a gente que recebe o livro é o primeiro aluno dessa história. Sim. Então foi muito difícil para mim, mexeu com muita coisa. Mas depois, num momento mais tranquilo, com a obra pronta, que aí a gente, como médium, tem a oportunidade de ler como um leitor comum, que ela já lançada, a obra que me trouxe e me traz, e acho que me trará ainda muito, muito mesmo, entendo dessa reforma. Né? Depois vem o Unidos pelo Amor. Pelo Amor. Do que fala Unidos pelo Amor? Ele é um Seara Bendito, Seara Bendita, com outros enfoques, feito uma parte pela Hermance e uma parte pelo professor Cícero Pereira, que foi um espírita mineiro, um grande educador e um trabalhador do Hospital Esperança. E uma inserção dentro de uma discussão das mais atuais, que é a questão da ética e cidadania. E da educação. Né? A Hermance teve um grande trabalho com Pestalozzi, com aqueles espíritos todos daquela época, e o professor Cícero foi um educador, então eles vão muito por esse caminho aí da cidadania. Depois vem um que realmente sai um pouco desta série, mas é realmente algo para mexer com a gente, eu, as pessoas do meu convívio,
que leram era um tal de... Você já leu isso aqui? E aquilo lá, você leu tal? Lírios de Esperança. O que você diria para o nosso telespectador que possa ainda não conhecer o... O Lírio de Esperança foi outro grande desafio para mim, que nunca escrevi nada. Então, escrever um romance, um enredo, desenvolver isso com a profundidade, com o volume de informações novas que a irmã se traz nessa obra, foi um outro desafio. Lírios de Esperança, na verdade, foi um detalhamento de temas relativamente à chegada do espírita no mundo espiritual, com alertas oportuníssimos a esse respeito para a gente refletir. São dois personagens, um dirigente de reunião mediúnica e um dirigente centro espírita. E todos dois foram amparados no Hospital Esperança, que é uma obra de amor que foi erguida por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual, na década de 30, para receber exatamente cristãos falidos, de toda a natureza. A primeira, através da sua mediunidade, a primeira participação da tão bem lembrada, né, Maria Modesto Cravo? Como personagem, sim. Como mediunidade, não. Porque dentro desse grupo, logo depois que Seara Bendita foi escrita, o médium Carlos Bacelli de Uberaba lançou a primeira obra de Dr. Inácio Ferreira, chamada Nas Cinzas do Tempo. Com essa obra a gente criou uma identidade muito grande com Dona Maria Modesto Cravo e veio descobrir que também fazia parte desse grupo, das nossas afinidades, dos nossos elos, e isso se mantém com várias atividades. Atualmente ela está psicografando um livro pela nossa mediunidade. Que maravilha. Sai esse ano? Ainda não. Como é que é o seu fazer, trabalhar mediúnico? Você tem horário, tem Sim. preferência? Esses meus 22 anos antes da irmã se chegar, eu gosto sempre de lembrar isso aos amigos, aos irmãos espíritas. Foi como se fosse um alicerce da educação mediúnica, da disciplina mediúnica, exatamente para que a gente, ao chegar aqui, tivesse um preparo mínimo que fosse para uma tarefa desse tamanho, que exige muita renúncia, muita devoção, muito comprometimento e, sobretudo, muita disciplina. Então, nós temos os horários. Quando eu viajo fazendo seminário, eu já faço inserção desses horários nas viagens, mas estou sempre ali com aquele horário que não me pertence mais, é da espiritualidade. Você continua falando um pouquinho mais para a nossa curiosidade, né? A gente precisa um pouquinho, né, de alguma curiosidade, não é isso? A gente volta já já com o Vanderlei. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder, e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você ainda manter essa obra de amor.
Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Conversando hoje, chegando no final, né? Mas tenho tanta coisa para conversar com o Vanderlei, acho que eu vou acabar fazendo outro programa com ele, hein, na sequência, né? Vanderlei 1, Vanderlei 2, hein? Ô Vanderlei, você falava assim de que a sua produção mediúnica, você inclusive insere esses momentos nas suas atividades em seminário. Mas então uma coisa diária, dia sim, dia não? São 3 horários semanais. Normalmente nos finais de semana, porque eu tenho trabalho profissional durante a semana, normal, como qualquer pessoa. E os finais de semana muito cedo. Seara Bendita mesmo, que foi o nosso primeiro livro, ele era psicografado de 4 às 6 da manhã. Não tinha outro horário. Tarefa, eu sou um pai de 4 filhos, uma pessoa comum que luta, e então tem sido assim. Hoje a gente já consegue um pouco mais adiante, né? A sua companheira é Maria José? Maria José da Costa. A Maria José também é médium? Sim, ela tem uma participação no Seara Bendita. Parece-me que 10 mensagens do livro são textos mediúnicos dela. Por acaso vocês se encontraram no Centro Espírita, não? Encontramos nas confraternizações jovens de Belo Horizonte. Legal, né? Ela é médium também, né? Bom, e depois vem a mais recente, é isso? Um título curioso, Escutando Sentimentos. Temos aí um opúsculo, né, que é o Atitude de Amor. Na verdade, essa foi uma elaboração da nossa editora, com o propósito de reproduzir aí a mensagem Atitude de Amor, que já está em Seara Bendita, e uma entrevista de Hermance com Eurípides Barçanufo. Porque se o Seara Bendita é um livro magnífico, o grande ápice, um dos grandes momentos dele é a mensagem Atitude de Amor. Precisava mesmo. O objetivo era fazer um opúsculo mais acessível, mais baratinho, para que pudesse chegar a todas as pessoas. E adicionamos a entrevista de Hermance com Eurípides e um texto do Carlos Pereira de Recife, que tem criado um movimento lá em torno das atitudes de amor. E depois, então, chega o Escutando Sentimentos, né? Que é esse que eu estou aqui na minha mão. Exato. Tem um subtítulo, não é? Como é que é? É a atitude de amar-nos como merecemos. A gente não faz isso, Vanderlei? Exatamente. A proposta da autora aí é essa. Ela pegou como fio de meada, como sempre em todos os seus textos, Jesus e Kardec. Ela disse assim, logo na introdução, que a proposta educativa de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. E que nós, espíritos, temos dado bons exemplos de amor ao próximo. Temos dado alguns passos importantes nesse sentido. Mas não temos sabido como amar a nós mesmos, como cuidar de nós mesmos, como tratar bem a nossa intimidade, a nossa consciência, nos enchendo de culpas, medos, fazendo essa reforma íntima dolorosa e martirizante. O que ela vai trazer é exatamente esse como tratar bem a gente também nesse processo. Como é que você vê essa atitude até pouco, né? Que parece que é um amadurecimento. À medida que a gente vai tomando contato com a codificação e todas as outras obras, de todos os outros médios, e agora você, a gente vai evidentemente amadurecendo, né? Como é que você vê esse sentimento que nos animou até um momento há pouco, essa coisa de fazer para o próximo e muitas vezes colocar até como um herdão, né? Essa coisa de fazer no próximo e esquecer de si próprio.
em que muitas vezes a gente podia até notar uma certa fuga. Exato. Da sua própria realidade. Como é que você... Esse esquecer a si próprio para almas que amadureceram é um caminho inevitável. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai esquecendo a gente, amando o próximo e vai entender que esse amor ao próximo é a melhor forma de se amar. Mas não é o caso para a maioria de nós, que viemos de uma jornada de egoísmo, onde até o bem que a gente faz ao próximo, como você mencionou, é visto como galhardão pelo nosso orgulho. Entendeu? Então esse egoísmo ele é prejudicial em todos os sentidos. Você nem pode se esquecer de todo, porque você acaba entrando nesse processo aí de orgulho, e nem pode também ficar... Fazendo uma poupança em bônus, é um negócio meio esquisito. Né? Para nós olha, o assunto caridade, eu tenho refletido muito nele a partir da resposta que os espíritos deram ao senhor Allan Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ele indaga qual o conceito de caridade como entendia Jesus, em que ele fala benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. E você comentava Ele não está falando nada de material. Né? Nada. Ele até comenta, Kardec faz um comentário a essa pergunta, dizendo que a esmola é apenas um dos caminhos. Né? Então eu acho que você ser caridoso e amar é na relação, é na convivência. Né? As atitudes de caridade filantrópicas, institucionais, elas são exercícios muito importantes para isso. Mas nós não podemos confundir isso com o verdadeiro amor. Ah, sim. Recentemente a irmã escreveu uma página falando sobre isso. Nós nos enganamos muito. Nós estamos no bem e isso não significa que a gente ama ainda. Estar no bem é um caminho para aprender, mas nós confundimos isso muito dentro de nós. É porque eu entendo, eu costumo dizer aqui no programa, Vanderlei, que hoje, com certeza, os espíritas constituem uma das grandes forças sociais deste país. E é evidente que nós podemos e devemos, quando podemos, estar amenizando essa relação de desigualdade social em função de toda uma estruturação do planeta, dos seus regimes econômicos, etc. e tal. Mas isso é paliativo, isso é momentâneo, a gente precisa trabalhar na causa, não é isso? Na causa, é. Nós temos nossas atividades assistenciais junto à Vila Pérola, uma comunidade miserável de Contagem, uma cidade perto de Belo Horizonte, para onde nós destinamos os recursos dos nossos livros. E lá a gente começou um processo dessa ordem de amparo social, e o que é mais gratificante é ver hoje essas senhoras, esses que a princípio não iam, nossos amigos, nos olhando nos olhos, chamando a gente pelo nosso nome, mais limpos, mais asseados, mais educados. Então o que importa é esse processo, atingir isso aí. Se o meio material é um caminho para se atingir isso, tudo bem, amenizando as dores do nosso semelhante. Mas a relação humana é muito superior a tudo isso, e isso é que educa. Muito, realmente, a gente precisa partir para uma atitude mais fundamental. Né? O escutando os sentimentos, como é que tem sido a repercussão dele? Excelente. Hoje nós já percebemos na nossa editora, através de levantamentos, que já existe um público que fica esperando as obras de Hermance. Então nós, em menos de 30 dias, vendemos a primeira edição, que foi uma edição bastante ampla. Então está tendo uma excelente aceitação, né? Particularmente eu tenho um carinho especial com o livro, que veio num momento de dor pessoal também, há 3 anos atrás, né? Na convivência, exatamente onde a gente é testado. E foi o meu alento. É isso, né? O médium não tem nenhum privilégio. Não tem nenhum privilégio. Acho que nós precisamos rever isso dentro da nossa comunidade, né? Ver os médiuns como pessoas portadoras de uma grande responsabilidade, sim, mas nem por isso especiais. Né? A nossa luta é a mesma de todos. E quem quiser fazer que isso pareça ser diferente, está omitindo uma parcela do seu lado humano, que ela é tão rica e importante ser conhecida como seus dons espirituais. Né? Eu acho que participar como ser humano é mais importante que você participar como um médium, que às vezes faz aquele processo todo assim, de envolvimento, de uma imagem, e isso hoje não enriquece muito não. Porque às vezes eu vejo nessa ação, pode ter as atitudes do médium
que até levem a isso. Mas eu vejo também, muitas vezes, o grande público, ainda talvez não compreendendo tão bem a mediunidade, que eles também incensam, né, Com certeza. o médium. Com certeza. E às vezes até com uma atitude defensiva ou de certa preservação, que é claro, ele é uma pessoa, como você disse, como qualquer outra, tem as suas necessidades como todo mundo, e de repente até para se preservar de uma invasão, aí ele acaba adotando um figurino que o pessoal diz, está vendo? É verdade, eu me considero como um médium de uma geração mais nova, né? E a gente se sente muito comprometido a mudar isso um pouco. A gente tem que ter postura, isso é verdade, mas sem deixar de ser quem nós somos. Eu acho que os médiuns que vieram antes, que são hoje mais consagrados, eles tinham uma missão muito especial, num outro tempo, uma outra responsabilidade, um outro gênero de tarefa com a comunidade. É muito natural que tenha sido um pouco diferente, né? Você não poderia exigir uma coisa dessa, por exemplo, de Chico Xavier, não tem como. Tá certo. Bom, estou chegando ao final do programa, eu acho que eu vou para o Vanderlei 2, né? Eu espero que você goste, tá bom? Eu volto com ele, com certeza, mais uma vez, Vanderlei. Nosso muito obrigado aqui pela tua presença na TV Mundo Maior. Eu que agradeço e um abraço a todos. E lembre-se, 0800 12 18 38, vamos juntos para essa ação de caridade essencial, expondo, né? Colocando a doutrina espírita na mídia, oferecendo aí, para quem possa, para quem queira, né? Sem nenhum proselitismo, mas a gente precisa brilhar, fazer realçar luz, né? Como recomendava Jesus. E até o próximo programa.